Oi pessoal, nosso grupo vai falar sobre a doença de Huntington. O nosso grupo é composto pela Ayumi, pela Cindy, pelo Gabriel, pelo Miguel, pela Silvia e pela Vitória. A doença de Huntington é uma doença genética e hereditária, que normalmente é desenvolvida tardiamente na idade adulta. A doença é marcada por neurodegeneração progressiva, caracterizado por alterações motoras, redução na capacidade cognitiva e alterações de humor e comportamento. Huntington é classificada como uma doença autossômica dominante. Dessa forma, a mutação em apenas uma cópia do gene pode ser o bastante para a penetrância completa da doença. Nessa figura, observa-se o heredograma referente à doença de Huntington, onde um pai mutado pode passar a mutação para 50% da prole, quando se reproduz com uma mãe não mutada. Atualmente, apenas uma forma de mutação genética foi identificada como causadora do Huntington, embora existam mutações que causem doenças similares. A mutação causadora de Huntington é definida como uma expansão anormal do segmento de repetição do códon CAG, que codifica a glutamina. Essa expansão ocorre no exon 1 do gene HTT, ou gene IT15, no braço curto do cromossomo 4, na região 1, banda 6, subbanda 3. A zona de repetição é uma parte essencial do funcionamento do gene, mas seu aumento para padrões anormais é o que causa a doença. Como pode ser observado, ocorre um acúmulo no número de códons CAG, que leva ao funcionamento anormal do gene. Pelas características citadas, Huntington pode também ser classificado como uma doença de expansão de nucleotídeos, mais especificamente da expansão de trinucleotídeos. Por esse motivo, pode haver também a tendência do aumento de número de códons a cada geração, principalmente se ocorre reprodução entre duas pessoas mutadas. Os alelos não mutados desse gene apresentam 8 a 35 repetições do códon CAG, enquanto os alelos mutados apresentam 36 ou mais repetições de CAG. Isso pode ser observado com mais clareza na figura ao lado, onde o gene HTT mutado possui uma zona de repetição maior e produz uma proteína também mutada, que vai ser explicada melhor a seguir. Pacientes com 36 ou a 40 códons tendem a desenvolver Huntington com penetrância incompleta, demorando mais para desenvolver sintomas, que podem ser menos graves. Esses casos podem também passar a vida toda sem desenvolver quaisquer sintomas, agindo de forma similar ao que seria um portador de doença genética recessiva, embora o Huntington seja dominante. Contudo, é muito improvável que esses pacientes não saibam que carregam a mutação, uma vez que diversas pessoas da família também possam desenvolver algum sintoma. Pacientes com 41 ou mais códons desenvolvem Huntington com penetrância completa, seguindo o padrão de fisiopatologia que será descrito futuramente nessa apresentação. Além do que foi citado anteriormente, o número de códons presentes na mutação também pode influenciar na gravidade da doença e no tempo de início dos sintomas. A maioria dos pacientes com Huntington possui 41 a 50 códons CAG no seu gene mutado, e eles desenvolvem os primeiros sintomas entre os 30 a 50 anos de idade, que vão se agravando com o tempo. Casos menos comuns, que têm 60 ou mais códons CAG no seu gene mutado, podem desenvolver um quadro mais grave e precoce, com sintomas surgindo na adolescência ou mesmo na infância. Esses são classificados como Huntington juvenil. Alguns exemplos raros já identificados são de pacientes com mais de 270 códons no gene, que são casos gravíssimos. Bom, já esclarecemos onde e como ocorre a mutação, então agora vamos adentrar no que ela causa. O gene HTT compõe o genoma humano normal e é transcrito para que ocorra a produção da proteína huntingtina. Todas as funções biológicas dessa proteína não foram elucidadas completamente, mas sabe-se que ela é relevante para funções do organismo todo. Sua ação mais explícita é no cérebro e na glia, como reguladora de transporte do oxônio, reguladora da transcrição genética e, mais importante de todas, da proteção contra a apoptose das células neurais. A mutação no gene HTT que foi citada anteriormente leva à produção de huntingtina mutada, que vai ter ação disfuncional nas células dos gânglios basais, tornando-se citotóxica e induzindo a morte celular e atrofia dos neurônios. Isso está representado na figura ao lado, onde a mutação do gene leva à produção da proteína alterada, que vai exercer funções danosas aos neurônios. Por fim, vamos adentrar os aspectos epidemiológicos da doença. Huntington é uma doença que afeta em algum nível todas as populações do mundo, embora ele seja muito mais comum em pessoas caucasianas de origem europeia. Atualmente, os estudos epidemiológicos aprofundados feitos no mundo se limitam a países europeus, alguns países asiáticos e os países oriundos de colonização inglesa, como os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Por esse motivo, não existem dados definitivos da prevalência em outras etnias a não ser a branca,
e um mapa de prevalência de Huntington, como observado ao lado, é majoritariamente vazio. A Europa possui uma prevalência que varia de 3 a 10 casos a cada 100 mil habitantes, com valores similares sendo observados na Austrália. Os Estados Unidos e Canadá apresentam uma prevalência maior, que pode atingir 14 casos a cada 100 mil habitantes em algumas regiões. Países asiáticos tendem a apresentar valores muito mais baixos, com incidência de menos de 0,4 casos a cada 100 mil habitantes. Não existem estatísticas oficiais no Brasil, mas estima-se que existam até 19 mil portadores da mutação no país, além de 60 mil pessoas com risco de desenvolver a mutação. Um estudo recente feito por pesquisadores da URGS estimou que a prevalência mínima de Huntington no Rio Grande do Sul é de 1,85 casos a cada 100 mil habitantes. Esse número é relativamente baixo para uma região com forte ascendência europeia, mas isso é explicado também pela miscigenação que ocorreu no desenvolvimento populacional do país. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte de fisiopatologia da doença de Huntington. Como já foi dito, ela é causada pela mutação no gene de uma proteína, a huntingtina. Isso faz com que ocorra a morte seletiva de neurônios do núcleo da base, especificamente do núcleo estriado, do córtex cerebral e do hipotálamo, o que vai acabar levando à atrofia do núcleo caudado. Essas áreas são responsáveis pelos movimentos do corpo e da parte cognitiva. Os neurônios mais afetados no estriado são os neurônios espinhosos médios, que se projetam para o globo pálido externo, que corresponde a cerca de 95% do número total de neurônios estriatais, que utilizam o GABA como um neurotransmissor inibitório e a dinorfina e a substância P como cotransmissores. A perda desse efeito inibitório causado pela morte dos neurônios tem sido diretamente associado aos movimentos incontrolados característicos da doença de Huntington. O corpo estriado é basicamente responsável pelo planejamento e controle dos movimentos, mas também está envolvido em processos cognitivos como os intelectuais. À medida que essa doença progride, ocorre a destruição do córtex cerebral, que é a massa cinzenta correspondente à camada mais externa do cérebro, o que acaba contribuindo para a deterioração da parte cognitiva. Os sintomas eles podem aparecer em qualquer fase da vida. Grande parte dos casos eles iniciam entre 30 e 50 anos de idade, apresentando sintomas como alteração motora, que pode ocorrer a coreia, que é aquele movimento rápido e involuntário que pode ocorrer em membro superior, inferior ou até mesmo na face. Essa coreia ela acaba dificultando o caminhar, o falar, o manter o olhar e pode acabar ocorrendo outras alterações de movimento, como a rigidez ou tremor muscular. Pode haver alterações cognitivas, como a perda da memória, dificuldade de pensamento e julgamento. Também há alterações psiquiátricas, como alteração do equilíbrio emocional, variação de humor, depressão, tendência suicida e psicose. A doença de Huntington ela pode acometer jovens com menos de 20 anos, o que a gente chama de variante de Westphal. A porcentagem do acometimento dessa variante varia de 5 a 10%, com apresentação de sintomas diferentes, como rigidez, lentidão de movimento e sem a presença de coreia. Após o aparecimento do primeiro sintoma, a taxa de sobrevida desse paciente pode variar de 10 a 20 anos. Vai depender muito de como essa doença vai progredir e como o tratamento vai ser feito. Os doentes com Huntington eles não falecem como resultado direto da doença, mas sim devido a problemas médicos resultados da condição debilitada do seu corpo. Estes incluem a pneumonia, que representa 1/3 de todas as mortes em doentes com Huntington, engasgamento devido à dificuldade para falar e engolir, falência cardíaca, traumatismo craniano, resultado das quedas e deficiências nutricionais. A taxa de suicídio nessa população ela é relativamente alta, é em torno de 7%. Esse risco é aumentado pelo quadro depressivo ou devido a lesões e quedas frequentes pela má nutrição. Muitas vezes o Huntington ele é mal diagnosticado e confundido com Parkinson. Então, qual a diferença deles? O Huntington ele tem prejuízo no fim do movimento. A origem dele é associada à morte dos neurônios do núcleo estriado médio, que está associado aos movimentos rápidos, espasmódicos, que a gente conhece como coreia. Já o Parkinson, ele tem origem associada à perda das células cerebrais que produzem a dopamina, que acaba levando à morte dos neurônios da região compacta da substância nigra, o que vai levar a diferentes sintomas, como a hipocinesia, que é o pouco movimento. Esse paciente ele vai ter a redução na capacidade de se movimentar e também vai ter a bradicinesia, que ele vai ter a menor capacidade de resposta física, ele vai precisar de mais energia
para fazer movimentos simples, como caminhar, ou sentar, ou mexer a mão, por exemplo. Ele vai apresentar também tremor em repouso, uma postura mais encurvada e ele vai ter dificuldade na marcha. Ele vai apresentar uma marcha mais curta. Diferente do Huntington, que com a progressão da doença, ele não consegue mais caminhar e ele acaba sendo um paciente acamado. O diagnóstico pode ser realizado por meio de um exame geral, onde são analisados aspectos como alterações motoras, emocionais e cognitivas. Manifestam-se primeiro sintomas psiquiátricos como delírios, alucinações, depressão e agitação, seguidos de sintomas motores, como movimentos involuntários e perda da capacidade intelectual. É realizado um histórico médico familiar, ressonância magnética e tomografia computadorizada, que geralmente são usadas para excluir outras doenças, e é feito o teste genético, que pode ser empregado para auxiliar a confirmar ou excluir o diagnóstico de doença de Huntington. É feito um teste de DNA que determina o tamanho da repetição CAG do gene da doença de Huntington, detectando assim a mutação. Falando um pouquinho sobre o tratamento, a gente tem a utilização do haloperidol, porque ele é um fármaco mais efetivo no distúrbio de movimento associado a essa doença, só que ele só é administrado quando ela se torna incapacitante, porque ele pode causar discinesia tardia, que seriam movimentos involuntários, despropositados e repetitivos. Existem tentativas de tratamentos experimentais com implantes de células fetais de neurônios estriatais, só que até o momento a gente não tem sucesso nesse tratamento, nem comprovação de eficácia, porque a gente tem uma amostragem muito pequena de pacientes para poder fazer esse estudo. Então, o tratamento principal, além do haloperidol, seria com a reabilitação física, né? Só que o atendimento de reabilitação oferecido ele é muito insuficiente, porque a doença é muito complexa e além de ela ter a questão física, ela também envolve declínio cognitivo e psiquiátrico. E por se tratar de uma doença genética, muitas vezes os pais ou os filhos do paciente, né, também são afetados. Então tem uma possibilidade muito grande de não haver um cuidador para dar suporte para esse paciente. E a gente também precisa considerar os impactos psicológicos, tanto para a pessoa que tem a doença, quanto para quem convive com ela. Em relação ao aconselhamento genético, a gente tem a resolução número 0468 de 2014, que normatiza a atuação do enfermeiro em aconselhamento genético. O aconselhamento deve ser feito pré e pós-teste, e segundo a definição do COFEM, ele é uma assistência prévia ou estabelecimento de diagnósticos de determinada doença, com interpretação de achados e estimativas de riscos genéticos para pessoas clinicamente normais, com familiares que apresentam diagnóstico e doença rara documentada, com transmissão das informações relativas à etiologia, à evolução, ao prognóstico e ao risco de recorrência, com informações sobre as estratégias de tratamento e prevenção e recomendações para acompanhamento. E ainda cabe ao enfermeiro no aconselhamento genético estabelecer uma relação empática com o paciente e com os familiares, procurando saber quais as suas preocupações e expectativas, proporcionando um ambiente confortável e de confiança para que eles se sintam à vontade para falar e exprimir as suas emoções, as suas necessidades e as suas dúvidas. Também cabe ao enfermeiro prestar uma assistência com consentimento informado, com confidencialidade, autonomia e beneficência. O enfermeiro deve estabelecer relações efetivas de trabalho com a equipe multidisciplinar, de forma a dar um encaminhamento adequado e ajustado aos pacientes e familiares consoante as suas necessidades. E a decisão para fazer um teste pré-sintomático para a doença de Huntington deve ser sempre pessoal, consciente, cuidadosamente considerada e feita por livre e espontânea vontade. As pessoas não devem ser forçadas a fazer esse teste. Bom, para a gente abordar a doença de Huntington e os cuidados de enfermagem, bem como seus diagnósticos, primeiro a gente precisa entender quais são os estágios dessa doença. Inicialmente, nós temos o estágio 1, com declínio das funções cognitivas e comportamentais, início da coreia e perda contínua do equilíbrio, e também alienação e apatia. Já no estágio 2, vai ser bem semelhante ao estágio 1, porém nesse a gente vai ter a presença de bruxismo, a ausência de alienação e apatia. Vamos ter também o início do déficit de mastigação e deglutição, e também o emagrecimento intenso. No estágio 3 da doença, a gente continua tendo declínio das funções cognitivas e comportamentais, bruxismo, e também continua tendo o início do déficit de mastigação e deglutição. Porém, agora ele já está mais avançado, com constantes engasgos. Além disso, a gente começa a ter um emagrecimento intenso, déficit nutricional, deambulação afetada e agitação noturna. Já no estágio 4
vai ser bem semelhante com o estágio 3, porém a deambulação vai estar muito afetada. E já deve-se começar a pensar em prevenção de lesões por pressões. Esse paciente também vai apresentar aspiração e asfixia, impregnação medicamentosa, bem como emagrecimento intenso e déficit nutricional. Finalmente, no estágio 5, o declínio das funções cognitivas comportamentais está grave e contínuo, progressivamente. O paciente não deambula mais, as lesões por pressões provavelmente já vão estar instaladas e a aspiração e asfixia são muito mais frequentes, bem como a impregnação medicamentosa e também a presença de incontinência urinária e fecal. Trago agora os aspectos psicológicos da doença de Huntington. As mudanças de comportamento são um dos principais sintomas da doença de Huntington, e elas acontecem em decorrência de mudanças físicas, estruturais e funcionais no cérebro da pessoa afetada. É um dos traços mais difíceis da doença, tanto para o portador quanto para os cuidadores. E tanto as mudanças de intelecto quanto as psiquiátricas influenciam no comportamento da pessoa, pois refletem o que ela pensa e o que ela sente. Para entender o comportamento durante a doença de Huntington, é preciso entender como as mudanças estruturais e funcionais no cérebro afetam o pensamento e as emoções. As mudanças cognitivas na doença de Huntington são específicas. Elas são frequentemente descritas como demência, que é um termo inapropriado uma vez que a demência se refere ao enfraquecimento e a um dano generalizado, o que leva a crer que as habilidades mentais são prejudicadas de forma global e difusa. Mas isso não é verdade no caso da doença de Huntington, pois doenças degenerativas afetam e danificam algumas partes específicas do cérebro, enquanto outras continuam funcionando bem. Uma vez que diferentes partes do cérebro têm funções diferentes, as mudanças mentais em cada doença serão específicas e previsíveis, de acordo com as regiões do cérebro afetadas. As mudanças no cérebro afetam particularmente as estruturas profundas, que são importantes para os movimentos. Essas estruturas têm conexões com o córtex cerebral e, em particular, com as partes da frente do cérebro, os lóbulos frontais. Muitas das mudanças cognitivas na doença de Huntington são resultado direto do funcionamento danificado desses circuitos específicos. Logo, as mudanças de comportamento são consequências de mudanças físicas causadas pela doença. O impacto que essas mudanças cognitivas têm no comportamento envolvem diversos aspectos, dentre eles iniciativa e impulso ativo. A capacidade de planejar e pensar à frente é um importante motivador do comportamento. Imaginar o que temos que fazer e por que devemos fazê-lo nos estimula a uma ação. Uma vez que essa capacidade está prejudicada na doença de Huntington, os portadores geralmente se tornam essencialmente passivos. Eles agem ao que acontece, mas não iniciam atividades de forma ativa, ou seja, são reativos, não proativos. Outro traço comum no portador da doença de Huntington é que eles parecem contentes em não fazer nada. Isso pode levar a família a se sentir sobrecarregada por ter que assumir mais responsabilidades. É importante ressaltar que a pessoa com doença de Huntington não é preguiçosa. Essas mudanças ocorridas no cérebro a tornam incapaz de tomar uma iniciativa e iniciar uma atividade. O estímulo tem que ser externo. Fazer coisas junto pode ajudar, uma vez que a atividade do parceiro atua como um estímulo para o portador da doença. Portadores de Huntington também têm dificuldades em pensar antecipadamente. Nós podemos ver as consequências das nossas ações e assim modificamos nosso comportamento de acordo com a necessidade. Quando a capacidade de pensar antecipadamente se perde, como na doença de Huntington, a pessoa não vê as consequências de seus atos. Ou seja, eles começam a ser governados por seus desejos e necessidades imediatas. Eles parecem buscar gratificação imediata porque se tornam incapazes de pensar a longo prazo. Isso também afeta as habilidades organizacionais, porque nossas atividades comuns envolvem organização e ordem. Nós priorizamos as coisas que têm que ser feitas de forma a cumprir prazos e necessidades. Porém, as pessoas com doença de Huntington têm dificuldade de organização e sequenciamento, e assim seu desempenho parece frequentemente desorganizado. Isso pode ser um problema nos estágios iniciais da doença, enquanto as pessoas ainda trabalham, porque sua performance vai piorar em consequência da dificuldade de organizar o trabalho de forma eficiente. Elas também têm dificuldade em fazer duas coisas ao mesmo tempo, elas perdem a atenção. Nós consideramos normal ter que dar conta de várias tarefas simultaneamente, mas a pessoa com doença de Huntington precisa concentrar tanta atenção para conseguir realizar uma tarefa que não consegue dar conta de outras simultaneamente. O seu sistema de atenção é facilmente sobrecarregado, e além da sobrecarga, há outro motivo que dificulta sua capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, a dificuldade de mudar o foco da atenção. Uma das coisas que permite que as pessoas deem conta de múltiplas tarefas é nossa capacidade de mudar o foco de atenção entre as tarefas rapidamente. As pessoas com doença de Huntington têm dificuldade de mudar esse foco. Dessa forma, devemos evitar pedir várias coisas ao mesmo tempo para esse paciente. Mesmo duas coisas simples, como andar e responder uma pergunta simultaneamente, podem sobrecarregá-lo e causar reações ruins. O automonitoramento e a autoconsciência também estão afetados. As pessoas com doença de Huntington têm dificuldade de monitorar e checar aspectos de seus desempenhos, e dessa forma podem não notar erros ou dificuldades que são claros para os outros. Isso pode dar a impressão, especialmente nos estágios iniciais, de que a pessoa se tornou descuidada. Mas é importante lembrar dessa dificuldade quando o portador de Huntington diz que não há nada errado com ele.
Ele realmente pode não estar ciente das mudanças nele mesmo. Outra coisa que é afetada é a flexibilidade mental. A perda de flexibilidade mental torna o portador rígido em seu comportamento e com dificuldade para se adaptar a mudanças de circunstâncias e novas situações. Há uma característica que implica em que mudanças sejam introduzidas gradualmente para que a pessoa tenha tempo de se adaptar. O portador de Huntington também tem dificuldade em ver as coisas por outra perspectiva e, dessa forma, entender as necessidades e os sentimentos de outras pessoas. Isso faz com que pareçam insensíveis e egoístas, mas é importante lembrar que eles não agem assim intencionalmente, mas em decorrência das mudanças no cérebro. Outra coisa comum na doença de Huntington são as mudanças de humor. Frustração, irritabilidade, raiva e atitudes explosivas são comportamentos que a maioria de nós vivencia independente de termos ou não a doença de Huntington. Esses comportamentos aumentam quando uma pessoa é afetada pela doença devido à deteriorização do núcleo caudado. Comportamentos agressivos podem ser particularmente um transtorno para a família, pois eles podem ser uma fonte de medo e tensão na casa ou no lugar em que a pessoa esteja sendo tratada. A irritabilidade pode acontecer de várias formas. Reações de irritação podem se tornar exageradas na intensidade e na duração ou acompanhadas de atitudes explosivas. As possíveis causas são sentimentos de frustração e raiva, e suas reações subsequentes são normalmente desencadeadas por eventos reais da vida, mas o cérebro não consegue controlar a intensidade da reação. A frustração e a irritabilidade podem surgir de circunstâncias que demonstram uma perda da capacidade das funções físicas, cognitivas ou emocionais. As causas que estão por trás ou que desencadeiam esse tipo de comportamento incluem fome, dor, incapacidade de se comunicar, frustração por causa de capacidades falhas, tédio, relações interpessoais difíceis e, em particular, pequenas mudanças de rotina. A raiva é geralmente uma emoção que esconde outra emoção. Geralmente, quando temos raiva, o sentimento que está por trás é decepção, dor, sofrimento, frustração ou ansiedade. Essas atitudes manifestam-se como uma reação para um sentimento real, mas que com a doença de Huntington tornam-se exageradas devido a uma perda do controle do núcleo caudado. Pacientes com Huntington também podem ser muito persistentes. Eles podem ser considerados teimosos. Eles ficam muito presos a uma ideia ou uma atividade. Eles podem ter um comportamento muito rígido e se tornar incapazes de mudar uma atividade ou ideia para outra ou sequer alterar sua rotina. Embora os transtornos obsessivos compulsivos não sejam frequentes na doença de Huntington, pode-se notar comportamentos associados a esse distúrbio. Os doentes de Huntington podem manifestar sintomas de toque como ideias obsessivas que fazem com que a pessoa insista, por exemplo, em obter cigarros, café, fazer uma refeição ou usar o banheiro. Elas podem ficar irritadas se seus pedidos forem ignorados ou negados. As possíveis causas são os danos nos lóbulos frontais nos seus circuitos, e as reais necessidades do indivíduo não são satisfeitas e, consequentemente, ele fica se repetindo com a esperança de ser compreendido. A depressão pode ser um problema muito comum para pacientes com Huntington. Primeiro, porque a tristeza é uma reação natural e compreensível ao diagnóstico e aos sintomas de Huntington. Além disso, a doença altera progressivamente o papel de uma pessoa na família, no trabalho e na sociedade. Segundo, as mudanças no cérebro que ocorrem por causa da doença podem alterar diretamente os neurotransmissores ou a química que regula o humor. A depressão é um dos problemas mais comuns das pessoas com Huntington, e o risco de suicídio em pacientes é 7% maior do que o risco em pessoas normais. É importante que o médico seja regularmente informado dos sintomas e das mudanças de comportamento. Também, os pacientes de Huntington sofrem muito com a ansiedade, já que é comum uma pessoa com uma doença progressiva grave ter ansiedade ou preocupações em relação ao seu futuro. Muitas vezes, os sintomas de ansiedade podem ficar tão sérios que eles se tornam um grave problema. A ansiedade pode se manifestar de várias formas, incluindo nervosismo, agitação, pensamentos repetitivos sobre assuntos problemáticos, movimentos involuntários das mãos, respiração ofegante, suor, taquicardia, medo ou pânico. Normalmente, os sintomas são piores quando as pessoas passam por novas situações ou percebem que não têm mais capacidade suficiente para lidar com a situação. Apesar do pânico e dos distúrbios compulsivos obsessivos serem raros na doença de Huntington, eles podem ocorrer. O que mais ocorre, na verdade, são os componentes desses distúrbios dentro da ansiedade, tais como a preocupação obsessiva com ideias específicas. Pacientes de Huntington podem vir a sofrer com psicose, delírios e alucinações. Ver, ouvir ou vivenciar coisas que não são reais é considerado uma alucinação. Por exemplo, algumas pessoas podem ter ilusões ou ouvir vozes e sentir insetos andando neles quando na verdade não existe nada. Pensamentos sobre situações e relacionamentos não reais são considerados delírios. Por exemplo, pensamentos de que alguém está lá fora para pegar você, observando você ou lendo sua mente, que são normalmente sintomas de um delírio. Felizmente, a psicose é rara na doença de Huntington. Há também mudanças na questão da sexualidade. Mudanças no comportamento sexual são muito comuns na doença de Huntington. As mudanças no cérebro podem ser associadas a mudanças no interesse e nas funções sexuais. Algumas pessoas com a doença de Huntington relatam que tiveram um aumento do interesse sexual, ao passo que outras relatam que tiveram esse interesse diminuído. O aumento da promiscuidade pode ser devido a desinibição, mau julgamento ou impulsividade, e a diminuição do interesse sexual pode ser devido a depressão, apatia ou incapacidade de iniciar uma atividade.
Como o cérebro não é mais capaz de regular a quantidade de interesse sexual que uma pessoa tem, o resultado ou é muito pouco ou é demais. O equilíbrio dos hormônios do cérebro também é afetado pela presença e progressão da doença, resultando em variações do comportamento normalmente regulado pelos níveis de hormônio. Também vamos falar sobre o efeito da doença e a reação da doença. Muitas vezes nós nos perguntamos se certas mudanças de comportamento, particularmente as ligadas ao humor, são parte inerente ao processo da doença, nas mudanças físicas, estruturais e funcionais, ou uma relação secundária a um estado de estresse e debilidade. Falamos muito das mudanças físicas que causam mudanças do comportamento no indivíduo porque elas são essenciais para o compreendimento da doença, mas sem dúvida existem também componentes reativos. O portador de Huntington tem muitas mudanças de vida. Perde o emprego, a vida social, a mobilidade, a independência. Seus sintomas podem ser mal interpretados. Mais tarde, ele terá dificuldade em comunicar suas necessidades e seus desejos. Assim, não é difícil entender por que ele mostra irritabilidade e frustração. Muitas vezes, o comportamento não é apenas um efeito direto da doença e é apenas uma reação. Também pode ser uma combinação dos dois. A doença de Huntington é uma doença destrutiva, porque pode afetar profundamente as relações sociais e familiares. Porém, a culpa é da doença e nunca da pessoa. Ela não é insensível ou indiferente, ela só não tem controle sobre a doença de Huntington. Vamos agora falar do processo de enfermagem. Para elaborarmos o cuidado de enfermagem, precisamos utilizar a sistematização da assistência de enfermagem, realizando o processo de enfermagem que é dividido em 5 etapas importantes. A aplicação efetiva desse processo conduz à melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e estimula a construção de conhecimentos teóricos e científicos com base na melhor prática clínica. O processo de enfermagem tem 5 etapas, sendo a primeira delas a coleta de dados, que envolve a anamnese, o histórico e o exame físico, a consulta do prontuário e a observação. O segundo estágio é o diagnóstico de enfermagem, que é a interpretação dos dados obtidos utilizando o NANDA e elencando prioridades. A terceira etapa é o planejamento, que é elaborar prioridades e metas utilizando o NIC e o NOC, e intervenções, objetivos, bem como atividades e prescrições de enfermagem. A quarta etapa é a implementação da assistência, que é colocar o planejamento todo em prática. E por fim, a avaliação, onde se observa e registra o que foi colocado na prática e avaliamos a sua eficácia, a melhora ou piora do quadro clínico e etc. Bem, a partir do processo de enfermagem, já explicado no slide anterior, a gente pode começar a pensar no diagnóstico de enfermagem para trazer uma conduta mais integralizada e também mais focalizada no paciente. Inicialmente, nós vamos ter o diagnóstico de mobilidade física prejudicada, e ele é bem comum nos estágios mais graves da doença, como 3, 4 e 5, em que a deambulação está bastante prejudicada. Bem, esse prejuízo na mobilidade física do paciente vai acabar levando a um diagnóstico de risco de lesão por pressão também, uma vez que ele vai ter menos propriedade, menos independência em realizar os movimentos. Além disso, um dos principais diagnósticos para os pacientes com Huntington é o risco de queda, outra vez pela mobilidade física prejudicada. Outro diagnóstico que a gente vai ter é a comunicação verbal prejudicada, uma vez que desde o estágio 1 o paciente vem apresentando declínio das funções cognitivas e comportamentais e também os inícios no déficit de mastigação e deglutição, também as aspirações e asfixias vão acabar levando a um quadro de menor comunicação verbal clara e coesa. Além destes, outro dos principais diagnósticos de enfermagem para o paciente com Huntington é a deglutição prejudicada, uma vez que esse paciente vai apresentar déficit na mastigação, na deglutição, aspiração e asfixia também. Esses déficits na mastigação e na deglutição, também relacionados à asfixia e aspiração pelo paciente, vão levar a um padrão respiratório ineficaz. Outro diagnóstico que a gente vai ter é a comunicação verbal prejudicada, uma vez que desde o estágio 1 o paciente vem apresentando declínio das funções cognitivas e comportamentais e também os inícios no déficit de mastigação e deglutição, também as aspirações e asfixias vão acabar levando a um quadro de menor comunicação verbal clara e coesa. A partir da avaliação individual do paciente, de acordo com o estágio, a gente pode elencar os principais cuidados de enfermagem que serão necessários. No estágio 1, a gente vai precisar observar o paciente, tendo medidas de segurança, apoio psicológico, suporte nutricional, dieta hipercalórica, observações das atividades diárias e início de uma terapia medicamentosa. No estágio 2, vamos precisar higienizar e avaliar a cavidade oral, manter o ambiente livre de obstáculos, realizar uma dieta sem pastosa com esse paciente, visando um suporte nutricional
e também uma dieta hipercalórica. A readaptação das rotinas de vida também é muito importante e o ajuste da dose do medicamento, de acordo com os sintomas e com as especificidades de cada um dos pacientes. Se o paciente estiver no estágio 3, já é necessário realizar um auxílio com ele, apoiando na deambulação, estimulando o autocuidado, assistindo parcialmente a dieta, que pode ser fracionada pastosa, hipercalórica, hipersódica e ou hiperproteica, que é muito importante devido ao déficit nutricional que ele começa a obter, a partir desse estágio. E também a administração das medicações, ambiente livre de obstáculos, realizar medidas de segurança para esse paciente e um apoio psicológico mais frequente. Já se o paciente estiver no estágio 4, que é um dos mais graves da doença, a gente vai precisar realizar banho de aspersão com uso de emolientes, hidratantes e soluções de limpeza, prevenindo assim as lesões por pressões. Usar lençóis e roupas de cama macios, acolchoando laterais e cabeceira do leito, visando menor pressão na pele, sobre saliências ósseas principalmente. Manter a pele limpa e livre da umidade. Preconizar que o paciente sente pelo maior tempo possível. E também realizar a dieta fracionada pastosa, hipercalórica, hipersódica ou hiperproteica, assistindo a dieta de forma integral, por sonda nasoentérica. Finalmente, no estágio 5, tu vai realizar todas as orientações e cuidados do estágio 4 e também realizar mudanças de decúbito de 3 em 3 horas, bem como adicionar um fator laxativo na dieta dele. Orientações de enfermagem. Além da vida hospitalar e dos cuidados clínicos, o enfermeiro tem o dever de orientar os familiares e portadores da doença de Huntington sobre sua higiene pessoal. Os cuidados diários devem ser acompanhados desde o início dos sintomas e mantidos na progressão da doença. Eles envolvem tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, deixar as unhas limpas e bem aparadas, o que evita escoriações, e até mesmo passar maquiagem, se isso fizer parte da rotina do paciente. Eles devem ser mantidos não apenas para o conforto do paciente, mas também para evitar complicações envolvendo sujidades, como, por exemplo, infecções. Também devemos abordar as atividades que o paciente pode realizar, já que nos estágios iniciais da doença, portadores de Huntington que respondam a estímulos e consigam manter algumas atividades cotidianas devem ser encorajados e estimulados a manterem-se ativos e ocupados tanto quanto puderem, realizando o máximo de seu autocuidado, das atividades domésticas e sociais possíveis, sempre tendo alguém atento à sua segurança. Encontrar com os amigos, alimentar-se sozinho e mesmo comprar pão são atividades que estimulam e que com a progressão da doença não poderão mais ser realizadas. Inclusive, o enfermeiro deve conversar com a família sobre o momento em que o paciente já não será mais capaz de administrar sua vida financeira e orientar a providenciar uma interdição e nomear um responsável legal. Também devemos orientar quanto à segurança. Devido aos seus sintomas, o paciente com Huntington tem maior risco de causar ou sofrer acidentes. Portanto, o enfermeiro deve sempre orientar sobre precauções a serem adotadas. Atenção contra quedas no banho, de escadas, da cama ou cadeira de rodas. Utilizar corrimão, grades e cintos de segurança para evitar esse tipo de acidente. Cuidar com líquidos quentes e queimaduras. Supervisionar o uso da medicação e ter atenção a sinais de depressão e tendências suicidas, principalmente nos primeiros estágios da doença. Também se deve dar atenção à alimentação. O enfermeiro deve sempre estar atento a sinais de desidratação, falta de nutrientes e anemia, por exemplo. Ele deve orientar a família quanto ao acompanhamento nutricional, pois os sintomas da doença afetam fortemente a capacidade da alimentação do paciente. Cada caso deve ser avaliado pela enfermagem e pela família, e as especificidades do paciente devem ser respeitadas, bem como sua personalidade e estilo de vida. Cabe também elencar que tratamentos não farmacológicos ou médicos, como psicoterapia, nutriterapia, fisioterapia, também são formas de melhorar sintomas físicos e emocionais da doença. E sempre devemos lembrar que a família deve sempre ser considerada durante o tratamento. O acompanhamento psicológico da família é um grande contribuinte para o quadro geral. Na série norte-americana House, a doença é retratada de forma realista, como vivida por diversas pessoas e familiares no cotidiano. Vários indivíduos que lidam com a doença de Huntington são representados em House pela médica Remy Hadley. Ainda jovem, ela confirma seu diagnóstico positivo para Huntington, herdado geneticamente por parte de sua mãe. Como retratado na ficção pela personagem, a maioria dos pacientes com doença de Huntington passam a dar sinais de problemas, não apenas físicos, mas psicológicos, como alterações comportamentais e emocionais. Há aproximadamente 2 décadas, muitos morriam sem sequer serem diagnosticados. Eram poucos os médicos que conheciam a patologia, e muitos falavam que Huntington era a doença dos negros. Therese é um dos personagens fictícios da TV mais conhecidos a ser afetado pela doença de Huntington. Sua história destaca os inúmeros desafios que as pessoas afetadas pela doença enfrentam.
Seguimos 13 enquanto ela lutava com sua decisão de se submeter a testes genéticos. Ficamos sabendo de suas memórias dolorosas de sua mãe, que também tinha a doença. E entendemos os desafios que sua comunidade enfrentou ao tentar ajudá-la. A representação de House da experiência de doença de Huntington foi precisa, mas às vezes uma vitrine exageradamente dramática de uma doença estigmatizada e devastadora, e os efeitos que ela tem sobre amigos, família, empregadores e a comunidade circundante. Embora possa não ser o método perfeito de educar o mundo sobre a doença, House e 13 fizeram mais para aumentar a conscientização sobre o reconhecimento de nomes e sintomas do que qualquer outra forma de mídia até hoje. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Se quiser saber mais sobre o assunto, entre no site da Associação Brasileira de Huntington. Nós deixamos esse link e alguns outros links interessantes na descrição desse vídeo. É sempre bom procurar se informar mais. Obrigada pela sua atenção e bons estudos!